Oi, pessoal, tudo bem? Bom, recentemente chegou ao nosso conhecimento de que a Atma Entretenimento estava sendo acusada por ser a responsável pelo processo do CAD junto ao SATED de São Paulo. E a gente, claro, sabendo de que isso é uma tremenda mentira, nós decidimos gravar este vídeo para fazer uma entrevista com o autor e responsável por este processo, para que ele pudesse elucidar e esclarecer para todos vocês o que de fato aconteceu. Este processo foi instaurado no ano de 2010 a pedido de todos os estúdios de dublagem filiados ao CIAESP, o Sindicato da Indústria Audiovisual do Estado de São Paulo, em 2010. Ano esse em que a Atma Entretenimento sequer existia. Então confiram uma entrevista com o Dr. Marcelo Sartori, o autor desse processo, que vai elucidar para vocês todas as informações para que vocês conheçam de fato a verdade por detrás dessa história. Confiram. Eu estou falando com o Dr. Marcelo Sartori, o responsável jurídico pela implantação do processo administrativo no CAD em 2010. Não é isso, doutor Marcelo? É isso mesmo. Muito boa tarde, Bruno. Boa tarde. É um prazer poder estar aqui com você. Prazer é nosso. E trazer luz e esclarecimento a esse tema. Muito bem. Como é que foi esse processo? Primeiro que ele começou em 2010, né? E não agora. A gente tem ouvido recentemente muitas pessoas falando sobre todo tipo de assunto para justificar o porquê que se pode e não se pode trabalhar em certas casas. Como se alguém tivesse o direito sequer de determinar aonde as pessoas podem ou não trabalhar. Mas existem muitas fake news, muitas notícias, e essa é uma que recentemente nos surpreendeu. A Atma, a Mirage Filmes, esses estúdios sequer existiam em 2010, quando o processo, implantado pela sua autoria, né, no CIAESP, existíamos nessa época? Não existiam. Na verdade, esse processo ele nasce um pouco antes. Quando nós somos contratados pelo CIAESP, nós nos deparamos com uma situação muito sui generis, né? Existiam grupos de empresas contratantes de serviços e grupos de empresas contratadas para a prestação desse serviço. E existia uma distorção da relação, onde se pretendia toda a regulação através de acordo coletivo de trabalho. Acordo coletivo de trabalho é um instrumento próprio da relação de emprego. Sim. A relação de emprego pressupõe uma série de requisitos, alguns. Subordinação jurídica, o principal, habitualidade, independência, exclusividade, e nada disso estava e está presente na prestação que é de natureza eminentemente civil. Então, o prestador artista, ele tem, mesmo antes do reconhecimento da independência legal e de natureza contratual que a reforma trabalhista trouxe, existem várias outras leis que já reconhecem, né, a total independência e a total autonomia desse tipo de profissão. Ok. Essa figura da intermediação de uma entidade, seja ela sindical, associativa, isso é irrelevante. Mas uma entidade que concentre os interesses de uma determinada categoria econômica, e aí não é categoria profissional, é categoria econômica. Já que se trata de empresas, né? Exatamente. Com o propósito de alinhar preços, isso é ilegal. Sim. É ilegal, sempre foi ilegal e sempre será ilegal. E é muito importante a gente deixar claro para quem está assistindo a gente que não é que nós, como empresários da dublagem, dissemos que nós não podíamos fazer isso, né? Nós estamos falando de uma questão constitucional, uma questão de lei, uma questão jurídica. É assim que a Constituição, assim que o nosso país enxerga essa prática, algo contra a lei, não é isso? Sim. Eu só queria esclarecer por que isso nasceu anterior ao ano 2010. Porque precedeu qualquer conclusão e qualquer ato efetivo uma ampla discussão, um amplo debate. Então, imediatamente, quando eu me deparei com essa situação, eu alertei todas as partes. Eu alertei o CIAESP, eu alertei os empresários contratantes, eu alertei o SATED e eu alertei os empresários contratados. Eu falei, gente, essa é uma figura típica de violação à livre concorrência, né? Eu não posso, seja você empresário, seja você profissional autônomo, eu não posso consertar preços
únicos ao mercado. Esse é um dos direitos mais importantes, mais fundamentais de qualquer Estado democrático de direito, qualquer Estado republicano e qualquer Estado que Não, é liberdade econômica. Minimamente, né, de livre concorrência, né, da livre iniciativa, para que você permita que o empreendedorismo acolha, em primeiro grau, novos entrantes. Então, as condições econômicas, elas têm que favorecer ao empreendedor, que assim desejar, acesso àquele mercado. Existe um princípio que também é constitucional, que é a intervenção mínima do Estado. Então, quando eu olhei para aquela situação, você tinha várias desconformidades. O alinhamento de preço era uma das desconformidades. As outras desconformidades trafegavam por imposição de regras, restrições, funis, limitadores, qualificações criadas assim, por aquele determinado grupo, inviabilizando que outros profissionais pudessem se habilitar tanto à dublagem, como à direção, como a estudos de dublagem. Né? E, naquele momento, os estúdios estavam em pânico. Pânico absoluto, porque eles estavam reféns sob todos os aspectos, não só econômicos, mas também operacionais. Porque se pretendia uma regulação que nem mesmo a legislação poderia. Né? Na verdade, não era uma regulação, era um controle, né? Era um controle absoluto. E o setor sofria efeitos diretos, perniciosos. O setor estava minguando, porque perdeu totalmente a competitividade, porque existe uma competitividade que ela não é só regional, né? Ela é nacional e global. Então, hoje, desde aquela época, se gravava em língua portuguesa em qualquer lugar do mundo. É verdade. Né? E esse era o grande reclamo. Bom, após, eu fiz um parecer, juntei um compêndio extenso de jurisprudência do CAD, que tratava exatamente da mesma hipótese de setores econômicos representados por uma entidade que poderia ser associativa, sindical, e existem várias entidades sindicais que já precederam o SATED nessa mesma pretensão, e foram todos eles, né, condenados a penalidades extremamente relevantes. Não só a entidade representativa, como o empresariado. Então, vamos dizer, o caso dos médicos. Os médicos se organizam como profissionais autônomos e foram penalizados. Né? Aquelas tabelas de referência, CRE, esse é um dos exemplos. Mas são incontáveis, E aí o que eu disse para ambos, que a orientação objetivava a legalização e a pacificação do setor. Então, o propósito sempre foi conciliatório, nunca foi conflitivo. Nós dizemos o seguinte, eu não posso permitir a continuidade, porque o CAD ele faz parte de um sistema, né, um sistema nacional que visa a proteção da concorrência, e ele pode, por si ou por terceiro, iniciar um processo de investigação e apuração para verificação se a gente tem ou não o ato anticoncorrencial, o ato de concentração ou umas das espécies de violação do direito econômico brasileiro. Que eu volto a dizer, o direito econômico, né, é o fundamento que estrutura e sustenta a atividade empresarial. Tá? Então, mas assim, havia uma resistência imensa por parte do SATED, que queria que houvesse a imposição de um preço único a ser observado pelos estudos. Isso acontecia anualmente, essa imposição, com retaliação. Então, assim,
eles exigiam que os estúdios se submetessem, os estúdios não queriam, o CIASP não queria, mas eles exigiam, né, e retalhavam os estúdios que não concordavam. Então, o estúdio que se negasse a assinar ou a cumprir a convenção ou o acordo 100% ilegal, na minha opinião, estavam fadados à retaliação, boicote. Sim. Né? Os piquetes que fizeram nas portas dos estúdios, impedindo as pessoas de trabalhar. Existem vídeos e mais vídeos a respeito disso. Inclusive, à época, foram feitos boletins de ocorrência, etc. Aí, a única saída qual foi? A gente apresentar, porque era o dito pelo não dito. Sim. Nós falávamos que era ilegal, ou satélite. O satélite, com o seu corpo jurídico, dizia que não. Então, o único jeito era, vamos apresentar à autoridade competente os fatos. E o que eles decidiram está decidido. Então, nós confeccionamos, aí sim, em 2010, com a autorização da Assembleia Deliberativa do CIASP. Tá, então só para ficar claro, isso tudo aconteceu antes de 2010, que foram essas conversas com os empresários diante de todo esse cenário que o senhor descreveu aqui. Então, em 2010... Em 2010 isso foi ultimado, porque chegou a um ponto de ruptura. Não havia mais condições de sustentação. E o sentimento era generalizado. Em uma assembleia no CIASP, nós apresentamos essa alternativa, que seria a apresentação dessa consulta, desse processo administrativo, junto ao CAD, que compõe esse Sistema Nacional de Proteção à Atividade Econômica. Perfeito. E, por unanimidade, creio, não me lembro se teve um outro dissidente, mas a maioria eu me lembro que foi maciço. Por quê? Porque era uma necessidade urgente. Geral, né? Sim. Então, nós fizemos o processo e apresentamos ao CAD. Então, o CAD o recepcionou, e o CAD, ele, antes de tomar qualquer providência ou medida, ele tem uma trilha extensa e minuciosa a cumprir. Sim. Então, ele investiga, ele escuta, ele vai em loco, ele toma outras medidas se ele achar necessário para chegar a uma determinação. Eu acho que 2011 ou 2012 houve uma mudança da diretoria e nós fomos descontratados do CIASP. Do CIASP. Isso o escritório Sartori e Associados. Perfeito. Bom, eu transmiti todas as informações que eu tinha para o colega, inclusive prestei algumas consultorias para o colega, não para o CIASP, ao longo desse tempo. Quando a gente tinha alguma dúvida, como funciona isso, como funciona aquilo, onde está isso, como foi peticionado, a gente franqueou 100% da informação. Perfeito. Em 2018, 2019, eles voltaram a nos procurar, né? A gente foi recontratado. Para minha surpresa, com os exatos mesmos problemas. Na verdade, esse é um problema... 10 anos depois, os mesmos problemas perduravam. Na verdade, esses problemas eles existem, segundo as vozes mais experientes. Eu já estava em 2019 no CIASP, eu me lembro da Pierângela, da BKS, dizendo que era uma coisa que há mais de 40 anos acontecia. Mais de 40 anos acontecia. Então, era assim uma recorrência. Sim. Né? Uma recorrência sem solução. Curiosamente, acho que 3 ou 4 meses após o nosso retorno, que a gente começou a reconstrução de todo esse conceito, o CAD se manifestou e pediu informações. Sim. Né? Pediu informações para nós, para o satélite, para outras pessoas, outros atores. Sim. Nós informamos, porque nós temos o dever legal de informar. Claro, é uma intimação praticamente. Nós nunca poderíamos nos omitir ou mentir, pior ainda. Exato. Né? Então, nós prestamos as informações da maneira mais fidedigna possível e com a participação também assemblear dos demais estudos, tinham muitos estudos, e todos acompanhavam naquela época para a paz. Né? Inclusive, me permito fazer uma colocação que eu acho que é muito importante. Em 2019, nós já estávamos, tanto a Mirage Filmes quanto a Atma, que recentemente, né, a Atma tem sido
atacada dizendo que ela foi responsável pela questão do processo do CAD contra o SATED, não é verdade. É muito importante deixar muito claro que nesse momento em que o CAD pede as informações, não só a sua figura jurídica representando novamente o CIASP, mas também com o comprometimento de explicar o que isso poderia causar aos estúdios que faziam parte até então, né, do CIASP, se o CAD de fato constatasse que aquilo era uma prática ilegal. Então, todos nós tivemos que prestar informações ao CAD, até para a gente se defender e mostrar que todas as empresas eram coagidas, né, É verdade. a prestar aquele tipo de trabalho, a fazer aquele tipo de ação, porque senão ninguém trabalhava. Então as pessoas eram conduzidas a uma prática ilegal. Na época, ao que eu me lembro, 100% dos estudos repudiavam essa imposição. 100%. Né? Porque ela era deletéria, ela era injusta, ela impunha não só valores exorbitantes, correções acima da inflação, alinhamento de preço, quer dizer, então, Tabelamento, que é crime, cartel. tabelamento, mas também começaram, e aí foi pior. Essa segunda fase foi pior do que a primeira. Porque nessa segunda fase eles criaram uma cartilha de procedimentos e impuseram aos estudos como que o estúdio deveria trabalhar. Quer dizer, interferiram diretamente na atividade no operacional de cada econômica. empresa. Exato. Sabe? Substituindo o poder Sim. diretivo do proprietário da empresa. Exatamente. Então, eles queriam se apropriar disso. E está lá. Nas reuniões que nós mantivemos com o SATED, essa nova diretoria se demonstrou muito mais intransigente. Isso depois que a Lígia faleceu e aí entrou a nova... E muito mais contundente. Sim. Então, aí... Já começou na apresentação deles, né? Que eles disseram que não tinham, como é que fala? Não tinha perfil de bombeiro e sim de incendiários, né? Então, a gente tentou sempre, dentro da melhor intenção, da melhor política, né? Independentemente da gente não reconhecer né, a legitimidade desse tipo de representação para aquele fim, poderia existir para qualquer outro, Sim. mas para aquele fim ela era ilegítima. Eu até me lembro de uma noite, nós adentramos a noite, eu de novo produzi todo o documento atualizado a respeito da ilegalidade. E eu me lembro que eles disseram assim, olha, isso que você está falando é uma bobagem, esse negócio do CAD não vale nada, não vai dar em nada. Não vai dar em nada. E a gente quer, porque a gente quer a data base e o reajuste. Acabou. Foi assim que terminou. Tá? Bom, ato contínuo, né? Porque o CAD, ele é lento, mas ele se movimenta. Ele continuou... É minucioso, né? Não é que é lento, mas ele tem todo um processo, né? Ele continuou a pedir informações, até que ele chegou numa conclusão e emitiu uma nota técnica, que era o propósito. E a nota técnica dizia, ipsiliter, o que a gente defendia, que essa era uma prática ilegal, anticoncorrencial e vedada pela lei. Pois bem, diante dessa recomendação, porque a imposição da multa ela não é automática, ela também observa etapas. Então, a conclusão e a recomendação interrompe imediatamente essa prática. E o SATED, assim como o CIAS, foram notificados. Ok. Ocorreu que o SATED não respeitou. Sim. Não respeitou a recomendação do CAD. E continuou a proceder da exata mesma forma. O CAD ele tem meios próprios de investigação. E foi o que ele fez. Ele continuou a investigar. E num desses atos investigatórios, ele constatou a reincidência da prática. Eles chegaram até a colocar uma nota no Facebook, se não me engano, convocando, após a notificação do CAD, convocando uma nova assembleia para definir a database, né? Não, era aberto. Não havia
nem mesmo cuidado para que aquilo fosse oculto. Oculto, exatamente. Era colocado nas redes sociais. Era aberto, escancarado. Uhum. Aí, então, primeiro ato, conclusão e recomendação. Segundo ato, decorrente do desrespeito, porque é um dos órgãos mais sérios do país, né? Se não o mais sério. É verdade. Então, é uma autarquia com absoluta independência política, financeira, enfim. Foi deferido uma medida protetiva. Então, o que essa medida protetiva diz? Interrompa a prática sob pena de multa. Perfeito. Então, veja, quantas chances, desde 2009, Sim. foram dadas. Eles foram avisados o tempo todo, né? O tempo todo. Aí, então, houve um ato formal e oficial do CAD, informando a decisão e solicitando a interrupção. Em face da continuidade, houve uma medida protetiva. Acontece que, mesmo com a medida protetiva, houve um desrespeito do entendimento do CAD. Então, veja, a medida protetiva dizia o seguinte: se você não interromper, você estará sujeito a uma multa diária. O satélite poderia ter interrompido. Sim. Inclusive uma questão de obediência cívica. Com certeza. Você entendeu? Com certeza. Ele não obedeceu. E é muito importante deixar claro que, além de todas as notificações que o satélite recebeu por parte do CAD, antes, em assembleia, nós havíamos conversado sobre isso. Quando se deu o seu retorno, quase 10 anos depois, o processo, a consulta já tinha sido instaurada, e quando nós entramos, a Mirage Filmes, a Atman, que aí sim nós tomamos conhecimento de tudo isso, eu me lembro pessoalmente, até porque eu cheguei a presidir algumas assembleias que nós tivemos lá, a conduzir as conversas com os empresários e o satélite, e inúmeras vezes nós falamos, não é que nós não podemos fazer uma pesquisa para entender mais ou menos quanto que se deva pagar, nós não podemos continuar com uma prática que a lei vê como algo ilegal. E eu lembro inúmeras vezes das pessoas dizendo realmente por parte do satélite, isso não vai dar em nada, o CAD não vai dar em nada, a gente tem que garantir os direitos e os direitos. Esse era sempre o discurso, não é, Marcelo? Isso aí. E aí, infelizmente, eles não observaram as determinações do GAD, como eu disse, é o órgão máximo em questões de direito concorrencial e econômico, e deliberadamente incorreram na multa. Essa multa decorre de uma violação, uma desobediência frontal de uma determinação expressa do órgão máximo da República. Claro. Entendeu? Então, ninguém propôs nada contra ninguém, ninguém é responsável pela penalidade aplicada no seu próprio satélite. Exatamente. Porque a ele foi dado todas as chances. Toda a chance, toda a oportunidade para que pudesse corrigir, para que pudesse pacificar. Assim, a liberdade concorrencial é a essência da prosperidade de um país, especialmente de um setor. Então, Bruno, foi isso o que verdadeiramente ocorreu, e quem participou ou quem quiser consultar o processo no CAD vai poder aferir que está tudo lá. Bom, isso que o doutor Marcelo está dizendo é o seguinte, é um processo público. É só vocês entrarem consultem esse número de processo que eu vou colocar para vocês aqui, e vocês vão ver que tudo o que o Marcelo está dizendo aqui é verdade. Nós não estamos mentindo. Aliás, nós nos demos ao trabalho de fazer isso daqui para que vocês conheçam a verdade. Porque, infelizmente, as pessoas saem falando o que elas querem, as pessoas têm preguiça de pesquisar e as pessoas simplesmente acreditam, julgam e condenam de forma errada, baseado em coisas baseadas em falácias e fake news. Então, a verdade está aqui para vocês entenderem. E antes da gente encerrar essa conversa com o Dr. Marcelo Sartori, eu queria que ele falasse só mais uma coisinha, que é a respeito, nós estamos falando de um crime contra a economia, que é a formação de cartel, e tudo isso por conta de uma reserva de mercado.
Para quem não sabe, a reserva de mercado é simplesmente um grupo de empresas ou prestadores de serviço que se fecham em uma panela para garantir que somente eles trabalham, não permitindo que outras empresas, que outros prestadores de serviço realizem esse trabalho, não é isso? É isso mesmo. E isso também é ilegal. Só que tem mais uma coisa muito importante. Queria que você falasse um pouquinho sobre as blacklists. Então, blacklist nada mais é do que um meio nefasto, pernicioso e extremamente ardiloso de você bloquear o acesso de empresas ou profissionais a determinados mercados. Mas existem muitos mecanismos de detecção e de combate, entendeu? Então, novamente, gente, o CAD, o Ministério Público, a Polícia Federal, a Polícia Estadual, ela está empenhada e aparelhada para identificar todo tipo de ato anticoncorrencial, de concorrência desleal, de restrição de acesso ao mercado, de dificultar o acesso ao mercado. E basta um clique da própria entidade pública para que isso tudo seja investigado, apurado e penalizado. Então, minha recomendação, primeiro eu queria me colocar à disposição, quem quiser conversar comigo, consultar, eu estou aberto, sem problema nenhum, posso dar mais detalhes, mas eu recomendo fortemente, né, a todos os empresários, cidadãos brasileiros, que primeiro primem pela moralidade, segundo pela legalidade, terceiro pela lealdade, quarto pela verdade. Né? Tem espaço para todo mundo, o mercado é grande, mas ele pode ser muitíssimo maior. Vocês podem acompanhar nos noticiários econômicos, a gente tem o predicado aqui no Brasil de afastar investimentos e oportunidades através de más práticas. Então, essas más práticas, elas não frutificam, né? A semente, que ela não é saudável, ela não dá fruto. Então, a minha recomendação é que vocês tenham isso sempre em mente como norte magnético, não só da atividade econômica, mas de todas as atividades humanas, porque a gente não é duas pessoas, a gente é uma só. Ou a gente é uma boa pessoa no geral, ou a gente é uma má pessoa no geral. Então, a minha recomendação, né, é que vocês sejam a melhor pessoa no todo. O Dr. Marcelo falou uma coisa muito importante aqui, que eu acho que vale ressaltar. Existem órgãos públicos que são responsáveis para identificar as práticas ilegais. Estou falando de Polícia Federal, estou falando de uma série de coisas. Quando se fala de blacklist, toda falácia, ações em redes sociais, mensagens, corredores, não pode trabalhar em tal lugar, porque se você trabalhar lá, você não vai trabalhar em outros lugares, tudo isso faz parte de uma blacklist. Quando você coloca uma lista negra com nomes de lugares onde você pode ou não, onde você deve ou não trabalhar, você está incorrendo nesse crime. Então é muito importante que você saiba disso. Nós tentamos avisar ao SATED. Nós conversamos com eles. E infelizmente foi uma decisão deles. O que aconteceu, como o Dr. Marcelo Sartori aqui colocou, foi por culpa do próprio SATED. Infelizmente, o processo continua, infelizmente não, o processo continua caminhando e, infelizmente, houve uma incorrência de uma multa de quase 2 milhões, 1,7 milhões de reais, por um descumprimento de uma deliberação que o CAD já tinha dado, dizendo assim, parem com esta prática. E a multa é diária. E a multa é diária. Então se chegou nesse montante, é que passaram-se muitos dias sem se respeitar a determinação. Então, assim, entendam isso que ele está dizendo. Essa multa não é a conclusão do processo. O processo continua. Portanto, empresários, dubladores, que também são empresários, todo mundo está no mesmo cesto. E quando for decidido e definido a questão final do CAD, aí acredite,
o tombo vai ser muito maior. Então, a gente precisa parar com isso. Nós estamos vivendo uma época hoje, em relação à dublagem, que ela está sim com os dias contados. Será que você está em condições de recusar trabalhos? De deixar de pagar as suas contas? De deixar os seus fãs na mão? Por conta de várias situações que são colocadas de forma mentirosa apenas para se cumprir um outro crime da reserva de mercado. Pensem muito bem nisso, porque fãs estão sendo deixados nas mãos, pessoas estão tendo problemas psicológicos e emocionais, depressões, crises e tudo mais, por conta de pressões e coações sofridas por pessoas. Imagina que recentemente todo mundo foi condicionado a não trabalhar e não assinar contratos. Quantos dubladores perderam papéis, perderam trabalho, perderam dinheiro e agora de repente voltaram atrás? Não, pode assinar tudo. Quem é que vai pagar essa conta? Quem é que vai reparar isso? Nós estamos aqui para tentar ajudar vocês a abrirem os olhos. Nós não estamos contra A ou B. A gente só está a favor da verdade. E ela precisa ser dita para todos. É por isso que o Dr. Marcelo Sartori está aqui. Gentilmente, ele se dispôs a esclarecer todas as dúvidas que vocês precisarem. Aqui está o contato dele. Mas vão atrás, pesquisem, perguntem, saibam da verdade. É só assim que a gente vai conseguir mudar tudo isso. Dr. Marcelo, muito obrigado. Foi uma honra, um prazer tê-lo conosco ao longo desses anos. Esperamos de verdade que as coisas mudem, melhorem, porque eu acho que é frustrante até para o senhor, né, de depois de 10 anos voltar e ver a coisa patinando da mesma maneira ainda. Mas lá atrás, acho que há de se lembrar, eu disse que a gente ia fazer de tudo para a gente tentar mudar isso e trazer o máximo possível da verdade para as pessoas. E é isso que a gente está tentando fazer aqui hoje. Muito obrigado, que Deus continue te abençoando sempre. A todos nós, obrigado pela oportunidade, prazer poder estar aqui para esclarecer e contribuir, e fico à disposição. Muito obrigado. Forte abraço. E vocês, a gente vai ficando por aqui agora. Segue aqui os contatos bonitinhos, segue aqui o número do processo. Fiquem com Deus, que Deus abençoe todos vocês. Muito sucesso, vamos trabalhar e busquem saber a verdade. Obrigado e até a próxima.